Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. Hoje eu estou aqui com uma mulher advogada, acabou de chegar em Alphaville. Nós estamos fazendo já alguns network aqui. Ela contou um pouco da história dela, uma história muito interessante. Ela vai contar aqui para vocês. Eu estou aqui com a Leide, a doutora Leide da Mata. Ela é advogada do mercado imobiliário. E aí, Leide, tudo bem? Olá, tudo bem, João? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, de compartilhar minha história, de Legal. compartilhar, né, aí essa paixão pelo mercado imobiliário e estou muito feliz por essa oportunidade. Eu que agradeço, né? A gente iria gravar um dia, acabou não dando certo, né? Mas como você falou, tem coisas que tem que acontecer no momento que tem que acontecer, né? É, o controle não é nosso, né? O controle é de Deus, Exatamente. então a gente só obedece. Legal. Então vamos contar um pouco da sua história, né? Eu chamo você de doutora, Leide? Pode me chamar de Leide, Então tá pode bom. ficar à vontade. Estou aqui com a Leide, galera. Aí nós vamos falar um pouco aí sobre o mercado imobiliário. Achei muito interessante a sua história. Você atuava lá em Goiânia, é isso? Na verdade, eu sou goiana, né? Correto. E fui para Rondônia. Lá em Rondônia Rondônia. foi onde eu me formei, me graduei, passei na OAB e comecei a minha advocacia. Tanto, Legal. né, ali, eu, eu até então, quando eu me tinha me formado, eu não pensava em advogar. Eu trabalhei muitos anos no serviço público e na pandemia eu comecei a advogar porque a maioria das pessoas sentiam necessidade de ter um advogado online e como eu não tinha um escritório, eu já cuidava de algumas pessoas online. Então, quando veio a pandemia, veio as oportunidades. Então, no final de 2020, eu decidi sair do serviço público e me dedicar exclusivamente à advocacia. Ah, legal. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Como que foi isso? Quero ser uma advogada. É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todo mundo que passa aqui, né? Em que momento você falou assim, bom, eu vou estudar direito? Então, a minha mãe, ela sempre falou muito sobre direito dentro de casa. Ela falava que era uma faculdade que ela gostaria de fazer. E eu sempre vi, né, aquilo, sempre tive um senso de justiça Certo. desde pequena. Então, eu coloquei o direito na minha cabeça como minha única opção. Então, assim, quando chegou a época de fazer uma faculdade, foi a minha primeira opção. Eu não pensei em outra coisa. E fico muito feliz pela minha escolha, porque hoje eu entendo que, através, né, do meu trabalho, Deus me usa para abençoar outras pessoas. Eu posso usar o meu conhecimento para fazer o que é certo e não o que é Sim, errado. Então, eu sinto que hoje a advocacia, ela é, além de ser, né, a minha profissão, ela também é um instrumento na vida de outras pessoas. verdade, eu acho muito bacana, né? A sua profissão. Eu gosto muito, eu tenho amigos advogados, então assim, eu sei que a importância que tem ser um advogado, né? Para o nosso país, para o mundo, né? E você se formou naquele momento, você já sabia que você ia atuar no mercado imobiliário? Como foi isso? Não sabia. Na verdade, como falei, eu trabalhava no serviço público, então eu tinha muita paixão por direito administrativo e gestão pública, Certo. né? Que foi a minha primeira especialização. Mas quando veio a pandemia, eu já atuava muito forte na área civil, né? Comecei a atuar mais na área civil, era a área que eu gostava. E o direito imobiliário, ele é um subnicho da área civil. Sim, E aí, o que aconteceu? Eu venho de família de construção civil. O meu pai, ele é mestre de obra, sustentou, né, toda a família com a construção civil. E eu sempre pensei de que forma eu poderia contribuir com esse mercado. E aí, na pandemia, o que aconteceu? Enquanto a gente estava num momento de crise, né? O mercado imobiliário, ele continuou ali forte, aquecido, as sim. pessoas, né, mudando a sua forma de moradia. E na mesma época eu recebi uma demanda que, assim, tinha várias famílias que iriam perder os seus imóveis por falta de um preventivo na aquisição de um imóvel. Caramba. Então, eles adquiriram o imóvel e teve todo um processo judicial e eles chegaram já no meu escritório com um mandato de retirada dos seus imóveis. Eu Nossa. comecei a pensar, falei, gente, esse é um mercado que poucos advogados olham, né? A gente, quando fala em direito imobiliário, a gente olha muito para a regularização, mas deixa de olhar para a parte preventiva do direito imobiliário. E aí eu comecei a me especializar nessa área mais preventiva, mais extrajudicial,
contratual, né, de análise de risco. E foi assim o meu primeiro contato. E desde então nunca mais parei de atuar com o mercado imobiliário, cada dia mais buscando, estudando, buscando referências fora do meu estado. E aí você se tornou uma especialista nesse Exatamente, nicho. Que nesse legal. nicho. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 4 anos que você está atuando, assim, Exatamente. especificamente no mercado imobiliário. Sim. E como que é o mercado lá? É diferente daqui, de São Paulo? Você está sentindo alguma diferença? Daqui a pouco você vai contar como você veio parar aqui, né, em Alphaville. Mas assim, você está sentindo diferença no mercado de São Paulo, no mercado de lá? Você continua atendendo lá? Como funciona hoje o seu trabalho? Sim, né? A nossa origem, a origem do escritório foi em Rondônia. Para quem não conhece, Rondônia é ali vizinho do Amazonas. Então, é Sim. uma área mais de mata amazônica. E o que, que acontece? A nossa legislação lá, ela não é uma legislação que incentiva tanto a construção vertical. Porque a gente ainda tem muita família ribeirinha, tem, né, tem rios ali que passam, ainda são fontes de economia do município. Então, a gente não tem tanto investimento em verticalização. E Ah, legal. como estudando esse mercado e me aprofundando, o mercado da incorporação dos empreendimentos, ele falou mais alto, né? Dentro assim subnichando ainda mais, né, a parte do Sim. direito imobiliário, eu comecei a olhar para outros estados, né? E aí, em questão de diferença, eu vou trazer um dado aqui só para você entender o quanto é diferente. Hoje, em Rondônia tem aproximadamente 3.500 corretores de imóveis. Em São Paulo tem 300 mil. Então, a gente está Nossa. falando de um percentual muito baixo. E aí, quando você pensa em expansão, em crescimento, né, da sua empresa, porque nós somos empresários e todos nós pensamos nisso, a Sim. gente pensa onde eu vou estar que vai favorecer mais o meu crescimento. Então, eu tinha duas opções. Escolher estar e tentar alcançar 100% do mercado de Rondônia, que a gente sabe que isso é pouco provável, né? Ou vir para São Paulo e alcançar 1% do mercado de São Paulo. É muito maior. Nós estamos falando de 1%, exatamente 1%, né? 3 mil, 30 mil, 300 mil. É realmente algo muito diferente, né? Exatamente. Ali onde você está nesse momento, ali em Alphaville, eu imagino que deve ter a quantidade de corretor que tem lá, Também. né? Eu ainda não busquei essa informação, mas eu acredito que Eu sim. imagino porque é bem grande, porém é muita Até oportunidade. pela questão de quantidade de prédios, né? Lá Sim, na nossa capital, para você ter uma ideia, não tem tantos prédios. A gente tem sim. poucas unidades, assim. Tem lançamentos, mas eles também gostam muito de investir em construção de casas, né? Em condomínio fechado, porque é o perfil dos clientes. Deve ter Então, bastante terreno ainda, né? sim, ainda falta muito condomínio fechado de terreno. Entendi. É, porque lá pra cima eu ouço falar que ainda tem muitas opções, né? Em São Paulo já não tem terreno, então Lá ainda a gente tem tem muito que que. crescer. E a ideia é vir, né, conhecer mais sobre o mercado, estudar mais sobre o mercado e, quem sabe, levar para eles também essa visão diferente do mercado imobiliário, potencializar o mercado do meu estado. Sim, legal. Mas vamos lá. Hoje, qual que é assim a sua área de atuação dentro desse subnicho? Qual que é o seu cliente assim ideal? Você faz o quê? Incorporação? Explica um pouco melhor. Hoje nossos principais públicos de clientes são corretores de imóveis, construtores, incorporadores, investidores, pessoas que querem comprar um imóvel. É muito comum lá em Alphaville o comprador e o vendedor ter seu advogado, porque a gente fala, né, de um valor alto, Sim. são negociações altas. Então, a gente também figura como esse advogado preventivo para essas partes. E imobiliárias. Hoje a gente também tem uma carteira boa de clientes imobiliários, onde a gente Tá. atua com assessoria mensal. Então vamos lá. Vou comprar uma casa. Vou comprar uma casa. Você é cliente. Quem é seu cliente? Quem está vendendo a casa? Quem está Tanto o comprando? comprador Ou os quanto o dois? vendedor. E o corretor. E o corretor. Uhum. Verdade. Verdade. São três. São três. Numa negociação, eu tenho ali três Entendi. potenciais Então clientes. tem o corretor de imóveis que vende, que ele pode Sim, contratar você. sim, Tem o vendedor da casa, que você pode dar assessoria. E tem o comprador. Mas nesse exatamente. caso, você fornece um serviço ou são três pessoas que te contratam? Ó, quando eu estou com um corretor,
A ideia é que o corretor se blinde ali naquele contrato, para que, caso venha a ter algum tipo de problema, ele não seja responsabilizado, né? Correto. Quando a gente está pelo comprador, a gente faz análise de risco para verificar se aquele vendedor não tem nenhuma pendência, se não tem nenhuma situação que possa vir a anular esse contrato, e trabalhamos com contrato. E quando estamos com o vendedor, atuamos também com a parte do contrato para garantir que ele vai receber, qual vai ser a rescisão, qual vai ser o valor, para garantir que também, se tiver algum problema, a gente já pensa ali no pior cenário, em todas as soluções. Entendi. Então você pode atender os três. Os três. E existe situações que você atende os três juntos ou não? Sempre uma pessoa te contrata? Já teve o corretor contratando a gente para cuidar de toda a negociação. Geralmente Entendi. O corretor que tem essa visão mais empresarial, de delegar essa burocracia. Para não ter problema. Para não ter problema, ele contrata e coloca. E aí a gente entra ali de forma totalmente, em ambos os casos, de forma imparcial, para assegurar que a negociação seja boa para os três. Legal. Agora vamos entrar um pouco de repente, quem está assistindo a gente é uma pessoa que quer vender um imóvel. Vamos entrar assim, detalhar um pouco onde que o seu trabalho pode beneficiar cada um deles. Eu acho que isso é importante. Você Sim. falar, eu tenho uma casa, eu quero vender. Quais seriam assim a segurança que essa pessoa precisa ter e que contratando você seria bom para ele que está vendendo o imóvel? Então, geralmente, quando a pessoa está vendendo, ela procura uma imobiliária. Só que a imobiliária, ela sempre vai ter ali a blindagem própria de CNPJ dela como empresa. Certo. Né? Então, quando o vendedor ele tem um advogado, a gente faz esse suporte junto com a pessoa que está fazendo a negociação, por exemplo, o corretor. Então, a parte de contratos, porque o que acontece? O corretor, ele precisa ter autorização expressa para fazer a venda desse imóvel. O que a gente vê na prática é que não acontece. Então, tem corretor que pega seu imóvel sem sua autorização, tira foto, divulga nas redes sociais. Anuncia. E às vezes até pode dar algum tipo de problema, né? Sim. Anuncia sem autorização. Então, a gente cuida dessa parte documental, organização de documento, para também apresentar para quem tá interessado em comprar. Toda essa parte burocrática que a gente dá o suporte para quem está vendendo. Correto. Então, a parte contratual, os riscos da negociação, se esse imóvel vai ser financiado, e se chegar lá, for analisado abaixo do valor pelo banco, como é que a gente vai resolver essa situação? Quanto tempo isso vai ser resolvido? Quanto tempo vai ser feita essa transferência? Então, por exemplo, antes de ele assinar um contrato de compra e venda, onde a pessoa vai dar um sinal, por exemplo, vou dar ali um sinal e vou financiar o resto. Você tem que assegurar que não vai ter problema lá na frente. Então, Sim. aí que entra o seu trabalho. Uhum. Nós falamos aqui do vendedor. E o comprador? Quais os riscos ele tem? O que acontece? Todo imóvel ele tem uma documentação, ele tem um registro, via de regra é para ter. Sim. Mas a gente sabe que muitos imóveis eles estão irregulares. E aí o que já aconteceu? A gente já aconteceu, por exemplo, de clientes que não teve esse cuidado de contratar um advogado, que daqui a um mês o imóvel entrou para penhora. Nossa. Então ele não conseguiu fazer a transferência do imóvel. Então a gente trabalha toda essa parte preventiva, jurídica, fiscal, de indisponibilidade, para verificar se não vai ter nenhum tipo de problema. Outra situação também que já aconteceu, a gente acaba sendo um pouco investigativa ali, né? Advogada que investiga. Sim. A pessoa vendeu o imóvel em uma união estável sem declarar essa união. E aí depois a companheira descobriu e pediu a anulação e conseguiu fazer a anulação. E aí já comprou, pagou, Exatamente. Tá morando no imóvel, ele pode vir a perder o imóvel? Pode vir a perder o imóvel. Que isso. Sim, sim. E como funciona aquela questão de, por exemplo, eu já ouvi falar que se você comprar um imóvel e a pessoa tiver dívida trabalhista, ele tem uma empresa e ele tem algumas dívidas trabalhistas, você comprou lá o apartamento do cara, tá morando lá, você pode vir a perder porque existem processos que você não puxou. Como funciona isso? Exatamente, porque assim, o advogado, a gente tem acesso a vários tribunais.
Então, a gente consegue tirar certidões e a gente consegue visualizar do que se trata. Então, quando você tem um advogado que sabe fazer isso, que faz isso com viés, a gente leva isso para a negociação. O nosso objetivo não é inviabilizar a negociação, é trazer a situação concreta. Eu vou dar um exemplo de uma análise de risco que fizemos para um empresário que ele queria comprar um terreno que já tinha uma incorporação registrada. Então, ele estava comprando para aproveitar, né, aquela construção, aquele registro de incorporação. Ele já sabia dessa incorporação. Ele já sabia. A intenção dele era a aquisição do terreno com o registro da incorporação. Correto. E aí, quando ele chegou, ele já estava com um contrato para assinar. E aí, ele trouxe esse contrato e falou, não estou sentindo tanta segurança em assinar. Vocês podem fazer uma análise prévia em 24 horas, porque era uma negociação, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, né? Então as coisas acontecem muito rápido. No contrato, previa que a empresa tinha R$100 mil financiado, ou seja, o único débito da empresa era aquele. O contrato foi elaborado por um corretor. O corretor não tinha um advogado naquele momento? Não, provavelmente não. Quando eu fui fazer o levantamento, em menos de 24 horas eu já tinha conseguido levantar mais de R$1 milhão de débito. Nossa. E 5 indisponibilidades trabalhistas. Do vendedor do imóvel. Do vendedor, da empresa. Porque o que aconteceu? Não era uma mera negociação de imóvel. O nosso cliente estava comprando um CNPJ. Então, assim, não era nem para o corretor ter feito esse contrato, porque não era só o imóvel. Né? Era um CNPJ, ou seja, todas as obrigações e deveres de uma empresa. E essas ações eram nesse CNPJ ou em outra? Nesse CNPJ. Que isso, então realmente agora eu entendi. E não estavam na matrícula. Detalhe, o que tinha na matrícula era indisponibilidade de outros processos. Esses trabalhistas a gente conseguiu puxar nos tribunais. Caramba, então assim, realmente vale o investimento. Vale o investimento. Porque se ele tivesse comprado aquele imóvel e não tivesse puxado todas essas situações, ele poderia vir a responder por isso. Poderia, ele ia assumir, ele estava comprando CNPJ, ele ia assumir toda a responsabilidade. Caramba. E aí, assim, é o risco, né? Muita gente, o que acontece? O mercado imobiliário, ele envolve muito dinheiro. E dependendo, né, das partes, elas ficam mais atraídas pelo quanto, né, a rentabilidade que aquilo pode estar do que pelos riscos que envolvem. Então, a construção civil, ela tem, sim, né, uma rentabilidade excelente, tanto que tem todo mundo está aí aquecendo para entrar para o mercado de incorporação, de construção, de obra financiada, mas muitos esquecem essa parte jurídica, porque a construção ela vai trazer riscos trabalhistas para o empresário, né? Dependendo de como ele fizer o contrato de prestação de serviço, vai trazer riscos tributários. Se não tiver um planejamento, ele vai pagar mais, sendo que ele, com planejamento, como advogado, ele poderia ter ali aquela redução lícita, né? Sim. Então, são várias situações que realmente tem que ter essa consciência de que você tendo um advogado, você vai estar seguro. Exatamente. Nesse caso, a negociação não foi concretizada. Foi concretizada, ele ainda tinha muito interesse, mas aí ele reformulou as cláusulas. E ajustou o valor. Então, só por curiosidade, então essa pessoa que estava vendendo, ela omitiu algumas situações. E o corretor também. Porque, mas né? será que o corretor sabia? Ou ele tinha que... De acordo com a legislação do corretor, ele não pode prestar um serviço do qual ele não é habilitado. Que é, no caso, o Código de Ética do corretor informa isso. E que o Código Civil informa que ele tem a obrigação de informar ao cliente todos os riscos e informações da negociação. Então, assim, se o corretor hoje está vendendo imóvel, você que é corretor, pega essa. Se você está vendendo imóvel, você pelo menos olhar a certidão de inteiro teu atualizada desse imóvel, provavelmente, em algum momento, a gente sabe que o mercado fala, não, mas eu sempre fiz assim, tá certo, nunca aconteceu, mas uma hora pode acontecer. Então, toma cuidado. É uma boa dica, porque assim, eu conheço muito corretor de imóveis, muitos. E realmente são poucos que utilizam de ter um advogado ali acompanhando o processo todo. Normalmente o corretor vai lá, já tem um modelinho de contrato e vai lá e faz, né, o contrato de compra e venda. Mas, então, não é só deixar de contratar, ele está cometendo aí uma falha
Porque não é Ele pode permitido. tanto se prejudicar, né, quanto prejudicar as partes. Então, tem corretor, a gente tem casos de corretores que não receberam a comissão, mas não recebeu a comissão, e aí quando você vai, tá, mas cadê a documentação? Ah, não assinou nada, não fiz ficha de visita. Então, assim, a Caramba. ficha de visita é a garantia do corretor que foi ele que levou aquela pessoa ali. Então, se depois ele puxar uma certidão de InterTeu e ver que houve uma negociação entre as partes, ele tem como comprovar e o processo ele é mais célere, ele é mais fácil, entendeu? Da gente conseguir ter ali o valor dele de volta. Sim. Ele pagar, ele receber pela remuneração dele devida. Eu já visitei muitos imóveis, já rodei muito, tá? E devo ter passado por uns 30 corretores. Só uma corretora fez essa ficha. Eu até achei estranho no dia, mas eu acho que é porque eu morava no prédio. Eu fiquei pensando isso. Foi lá no Rio de Janeiro, eu morava no condomínio e era de aluguel e eu fui ver um apartamento para comprar no mesmo condomínio. E a corretora também morava nesse mesmo condomínio. Eu conhecia ela. Aí ela pegou e falou: "Você pode assinar?" Aí eu falei: "Assino, o que que seria?" Aí eu li que era uma ficha que eu estava indo visitar o apartamento X por ela. Então, assim, eu acho que foi uma forma de ela assegurar. É a forma correta. É a forma correta, porque a lei de meu contrato é com prazo determinado. Terminou o contrato, tira a cópia e entrega as fichas para o proprietário para ele saber que se alguém daquelas pessoas procurarem ele diretamente, ele saber que foi você que levou naquele Então, imóvel. como que é? Esse documento que eu assinei. É uma ficha de visita, né? Por exemplo, é um documento simples, você coloca ali, declara que no dia tal, fulano, beltrano foi, coloca o número do documento, pede para ele assinar o dia, a hora. E aí o corretor entrega para o dono do imóvel. Exatamente, Ele deve ficar com uma que foi cópia. o que contratou ele ali Aí para fala: fazer "Olha, aquela negociação. fulano veio visitar seu imóvel nesse dia, nessa hora. Então, se amanhã ou Ou depois." daqui um ano ele vier e comprar, fui eu. Ah, legal. Então ela tem essa segurança, Tem né? essa segurança. E aí já entra na questão do corretor. Exatamente, a gente já. Quais os benefícios para um corretor contratar um advogado? Olha, o que eu vejo, assim, traz muito profissionalismo para o corretor, porque, infelizmente, hoje a categoria, por ter N tipos de profissionais como todas as outras, o corretor ele tem às vezes uma visibilidade de ser uma pessoa desorganizada, uma pessoa que então assim, o que acontece? Aí os clientes imaginam, não, eu vou passar por cima, eu vou atravessar, vou fazer a venda direta, não vou respeitar. E aí isso traz uma certa falta de profissionalismo. Então, quando você tem um jurídico que você vira para o seu cliente e fala, ok, agora eu vou direcionar para o meu jurídico, eles vão coletar documento, eles vão conversar com você, explicar, enfim, traz um certo profissionalismo. Eu falo que isso daí aumenta até a percepção de valor do corretor. Com Né? certeza. Então, do viés comercial, aumenta a percepção de valor. Do viés jurídico, né? Ele vai garantir que ele não vai ser lesado, que ele não vai ficar sem a remuneração dele. Independente, por exemplo, uma situação. Se você aproximou as partes, você mostrou o imóvel, eu comprador, você vendedor, e a gente disse que vai comprar, a gente assinou uma proposta e a gente vem a desistir, esse corretor ele tem direito. Porque ele Mesmo não alcançou. concretizando. Se essa venda ela não ocorreu por responsabilidade dele, ele tem direito. Caramba, essa eu não sabia. Ele tem direito. Então, assim, falta de informação. Esses dias eu gravei uma aula falando sobre aspectos jurídicos em anúncios de imóveis. Todos os anúncios que eu peguei para fazer o exemplo da aula, estava errado. Quais são os erros que eles cometem? A falta de colocar a identificação, né, do Cresce. Uso de nome fantasia sem ter registro jurídico na junta comercial, ou seja, não tem CNPJ e você não pode usar um nome fantasia. Entendi. Teve um que eu vi que estava assim, garanto a aprovação do seu financiamento. Não tem como ele garantir. Então, assim... Depende dele, né? Exatamente. Imóvel sendo anunciado sem o registro de incorporação, imóvel na planta. Caramba, então são vários Então, erros. aí você fala assim, nossa, Leide, nunca parei para pensar. Aspectos jurídicos. E aí se você não tem autorização, ainda que você tenha falado com a pessoa, mas você tira foto e posta, se a pessoa ficar com raiva de ti, ela pode processar, porque tu está usando a imagem da casa dela sem autorização. E a legislação fala, expressa. Entendi. E a pessoa, ok, espera o joinha lá no WhatsApp.
E é verdade. Sabe o que tem acontecido muito no mercado de corretor? Tô procurando apartamento e eles anunciam um apartamento que não está mais para locação ou para venda. Eu acho que é algum apartamento que assim tá bem bonito as fotos, para casa, apartamento. E eles anunciam lá e são vários que anunciam. Isso quando não reduz o valor, né, para te chamar a atenção. Exatamente, tem acontecido isso. Aí você liga, é a primeira coisa. Então, assim, isso está acontecendo no mercado imobiliário porque eu, como cliente, percebi, tá? E você entra em contato, a primeira coisa que ele fala, olha, eu vou ver se está disponível. E quando ele retorna, olha, esse imóvel não está disponível, mas eu tenho outras opções. Eu já falo, não, eu só queria aquele. Não, mas aí ele começa a insistir, não, mas eu tenho outro tão bom. Não, eu queria aquele, mas você não está disponível. Ah, eu vou atualizar. Depois de uma semana eu olho e o anúncio está lá. Continua lá. Pois é. Porque eu acho que é uma isca que eles E falam. aí, assim, você é um consumidor, porque a prestação é uma prestação de serviço. Assim como eu, advogado, o corretor ele faz uma prestação de serviço. Então, ele tem uma obrigação com você, né, preenchendo todos os requisitos de consumo. Então, eles não param para pensar que numa situação de hipossuficiência ali, judicial, o judiciário vai geralmente para o lado do cliente, né, do consumidor. Então, tem tudo isso, a falta de informação da própria legislação, porque esses aspectos jurídicos que eu trago para essa aula são coisas que estão lá na legislação federal e municipal, que regulamenta ali a profissão do corretor de imóvel. Então, é o que eu te falei, eu já ouvi muito assim, nada está dando certo, eu vou ser corretor. Ser corretor é uma profissão belíssima e que tem que ter responsabilidade, né? Você está entrando na casa de pessoas, você está entrando na intimidade das pessoas. Então, não é para ser feito de qualquer jeito. Sim, é verdade. E você falou que você tem um treinamento, é isso? Você treina outros advogados? Como Sim. funciona isso? Então, quando eu comecei a empreender na advocacia, primeiro que sempre foi um tabu para todo mundo empreender na advocacia, né? Porque a advocacia, ela vem com um viés muito tradicional, de cliente que bate na porta, que é indicação. Então, na faculdade, não nos ensinaram a empreender. Eu fui aprender a empreender realmente na prática, mas quando eu entrei no mercado da advocacia, eu falei, o que a maioria da advocacia está fazendo que está frustrada? Porque a gente escuta muito. A advocacia não dá dinheiro, para você ser reconhecido você precisa ter 10 anos de advocacia, o mercado está saturado. Então, quando eu decidi, eu ouvi, né? Falaram isso para mim, então eu senti na pele. Eu falei, não, o que eu posso fazer de diferente? E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. E eu não consegui achar referências dentro da advocacia. Hoje a gente já tem vários. Mas quando eu comecei não tinha. Então eu comecei a buscar referências em outros mercados, né? Por exemplo, até o mercado imobiliário mesmo. Eu comecei a buscar referência em profissionais que empreendiam em outras áreas. E aí eu comecei a criar as minhas próprias metodologias, né? Aprendendo ali, errando, acertando. E aí agora, quando eu vim para Alphaville, eu senti muito no meu coração de retomar um projeto que eu tinha lá atrás de ensinar advogados a se tornarem empresários, de como estruturar o escritório como uma empresa, ter operacional, ter parte financeira, comercial. E aí, né, esse projeto ele começou recente e eu me tornei treinadora de advogados que desejam entrar para o mercado jurídico. Eu falo que amo o mercado imobiliário e o mercado jurídico, que é o mercado da advocacia, de ver a advocacia de forma diferente. O advogado precisa sim ter um viés comercial, né? Sim. O meu comercial foi o que fez eu crescer, foi o que fez eu ter as oportunidades, o network, que ainda é um tabu em muitos lugares no meu estado, ainda é um assunto assim que não se fala tanto, foi o que fez eu crescer. E aí eu precisei sair de Rondônia para construir esse network, né? Caramba. Então, porque assim, não tinha tantos eventos, tantas coisas que potencializavam isso. Então, o que eu vejo muito da advocacia? A advocacia está muito preocupada com o marketing online, fazer tráfego pago, mas está esquecendo da base, de organizar a empresa, de organizar a casa, de cuidar da sua gestão, de ter os processos definidos, de ter playbooks, para que o cliente chegue e ele consiga ter um atendimento de qualidade, né? Para que a jornada dele seja interessante e ele realmente fique ali no seu escritório e realmente indique. É mais ou menos a mesma situação que você me falou do corretor.
Mais ou menos isso, porque o corretor ele vende o apartamento ou a casa e quer fazer o contrato. Então, o que você está querendo dizer é assim, é ajudar uma das coisas, tá? São várias, né, pelo que eu entendi. Mas uma das coisas é ajudar o advogado a montar um processo A montar, organizacional, a Uhum, estruturar a empresa, né? exatamente. Para ele poder executar ali o trabalho dele e ter outras pessoas ali fazendo outras funções para a empresa crescer, né? Isso. Eu sempre brinco e por incrível que pareça, os meus alunos são jovens advogados. Não, mas eu imaginei isso, porque ele acabou de se formar, então ele olha para você que já tem, já tem resultado. Eu acho que é mais fácil você ajudar essa pessoa do que ajudar uma pessoa que, vamos dizer assim, já está ali no mercado e já está envolvido com outras coisas, vai deixando, É né? porque eu gosto de falar que começar certo é menos dolorido do que acertar no meio do caminho. Sim, Acertar no meio do caminho é mais dolorido. mais É difícil. mais difícil, então, mas eu faço assim, dá resultado, mas não vê o quanto de resultado poderia ter a mais, né? Se tivesse um comercial forte, se entendesse de metodologia de venda. Então, na minha mentoria, eu falo sobre metodologia de venda, sobre venda desafiadora, que o advogado enfrenta muito vendas desafiadoras, né? Porque geralmente o cliente já chega cheio de vícios, que ele já passou em três escritórios e chega, não, mas o advogado falou isso, eu tenho que fazer isso. Então, ele Sim. já chega com a solução. Então, assim, eu falo que é o meu propósito, que eu tenho 2 grandes propósitos. Ser advogada do mercado imobiliário, que é o que eu amo, que o meu coração aquece, e ensinar advogados, porque eu quero, sim, que tenha outros advogados fortes, eu quero uma categoria forte, eu quero uma classe forte, eu quero que nós sejamos prósperos, eu quero acabar com esse negócio de advocacia estar saturada. Porque ela está saturada, mas ainda tem mercado para bons profissionais. Sim, eu ouvi falar que a graduação que mais se forma no Brasil, direito, ou não? Sim. Então, você É tem o maior noção de número. quantas Olha, pessoas se formam não, no mas eu Brasil? consigo te falar mais ou menos advogados. Se eu não me engano, a gente está perto ou passou já de 3 milhões de advogados No Brasil. no Brasil. É muita gente, né? Então, são muitos. Então, realmente, assim, só que muitos ficam batendo cabeça. Ficam batendo cabeça. Então, o que você quer fazer é o quê? Pegar essas pessoas que... ajudar ela a ter mais resultado, né? E mais rápido. E não precisar 10 anos, né? Não precisar esperar 10 anos para ter resultados. Sim, ou até desistir. Porque Ou até desistir. eu conheço pessoas que desistiram. Esses dias mesmo eu peguei um Uber. Isso acontece em todas as profissões, mas estou dando um exemplo do que nós estamos falando. E eu conversando com ele, ele é advogado, né? E eu falei, tá, mas o que fez você estar dentro, trabalhando de Uber? E não tem, tá tudo bem, né? Eu queria entender o que fez ele estar trabalhando de Uber naquele momento. E ele falou, cara, eu não conseguia arrumar cliente. Era um homem, né? Um rapaz novo. Aí eu falei, mas quanto tempo faz que você se formou? Ele, 3 anos. Eu falei, tá, mas você pretende voltar? Não sei. Eu falei, você já desistiu? Eu gosto de conversar. Eu falei, mas você já desistiu de ser advogado? Ele, eu acho que sim. Então, assim, ele não foi ser Uber porque ele quer, mas foi uma opção, né? Ele não conseguiu, ele estudou são 4 anos ou 5, eu não 5 sei. anos. Ele estudou 5 anos, se formou, tem a OAB, OAB. mas não consegue ter resultado. E assim, o que eu falo? Inclusive, o primeiro módulo da minha mentoria é comece pelo seu CPF. Por quê? Mentalidade fraca não vai construir CNPJ forte. Sim. Né? Então, a pessoa precisa mudar a mentalidade dela. Ela precisa se conhecer, saber por que ela tem aquela crença, por que ela tem aquelas objeções, por que ela tem aqueles bloqueios que impedem ela de ir além. Porque provavelmente você já deve, se você conversar com o advogado, ele vai falar assim, mas a OAB, nossa, ela bloqueia tanto a gente de prospectar, a gente não pode fazer nada. Mas quando você tem uma mentalidade de empreendedor, você faz o que precisa ser feito sem infringir a tua legislação, né? Porque hoje o que é o maior? É a indicação. Mas como que você está se comportando no mercado? Como é que você está se posicionando no seu mercado? Como é que estão as suas redes sociais? Porque você não precisa ser um mega produtor de conteúdo. Eu até brinco que eu ainda não sou, né? Eu queria ser mais. Só que eu preciso estar com a casa organizada. Porque o meu potencial cliente, ele vai lá no Instagram ver quem eu sou. Com o que eu faço. Inclusive, essa semana eu atendi uma pessoa que ele pediu o Instagram. E depois ele mostrou que viu, ele falou, nossa, que família linda. Ele não veio do seu Instagram, mas não. Aí você falando com ele, falou, você tem Instagram? Exatamente. Porque antes de fechar? Antes de fechar. Entendi. Então, assim, sabe,
tem que ter essa mentalidade, tem que organizar, tem que se posicionar, tem que saber cobrar. Teve uma advogada que uma vez eu conversei com ela, encontrei ela num treinamento para corretores. Aí eu conversei com ela e falei assim, mas você tá fazendo curso de corretagem? Ela também é do mercado imobiliário, né, do direito imobiliário. Ela falou assim, porque eu ganho mais dinheiro sendo corretor do que sendo advogado. Eu falei, tá, mas de onde que você tirou essa percepção? Ah, porque eu cobrei X por fazer um uso capião e vender numa casa eu ganho Y. Aí eu, né, olhei para ela e falei, olha, você não está sabendo precificar seu trabalho. Não é a profissão. Sim. Então, não adianta você querer mudar de profissão se a tua mentalidade não muda. Verdade. Ela vai ficar ali, aí daqui a pouco não vai conseguir vender um apartamento ou uma casa. E é desafiador, gente. Sim. Ser corretor é desafiador também. Assim como a advocacia, Qualquer uma né? profissão. Como qualquer outra profissão. Mas é a nossa mentalidade. Então, assim, eu passei por um processo de mentalidade muito forte. Né? Quando eu decidi que eu ia empreender, eu comecei a mudar a minha mentalidade, a mudar os meus hábitos. Eu sou casada, eu tenho um filho de 5 anos. Então, assim, quando eu comecei a empreender, meu filho era um bebê, eu amamentava ele. Sim. Então, eu me desdobrei e eu sei que é possível. Assim, às vezes, as desculpas é só o que está na nossa cabeça. Né? Que aí a gente fica ali procrastinando. Não, amanhã eu faço. Começa de pouquinho, vai fazendo de pouquinho, dá um passo de cada vez, ainda que pequeno, mas se movimente. Legal, muito bom você falar da mentalidade, porque realmente é isso, né? Independente da profissão, se ele está lá no Uber, se ele é advogado, se ele é corretor, se ele não tiver uma mentalidade forte e investir nisso, ele vai ficar batendo cabeça a vida inteira, falando, não, mas a culpa é do mercado, a culpa é do governo, a culpa é disso e daquilo. No meu primeiro módulo, eu falo sobre perfil comportamental. Por quê? Não sou expert, mas eu entendi que a gente conhecer o nosso perfil comportamental muda muita coisa. Porque a gente começa a entender por que a gente não consegue sentar e fazer a mesma coisa. A gente começa a perceber que você é mais da regra, que você gosta mais de regras, de ser ali conformidade. Então, a gente precisa ter essa conversa sobre mentalidade. E olha só, num treinamento para advogados, né? O primeiro módulo é sobre mentalidade. Sim, porque realmente é o diferencial, né? Se não mudar isso, não adianta você. É uma das primeiras coisas, é uma base, né? E me fala um pouco mais agora sobre o seu cliente. Então, além desses segmentos, você faz também processo de incorporação, atende construtoras. Sim. Uhum. Os incorporadores, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar do negócio do incorporador. Por quê? Eu sempre falo que o direito é a minha obrigação saber quando um cliente chega. Mas quando eu conheço, eu começo a entender os processos do negócio dele, né, da incorporação ali, desde o planejamento, da fase de projetos, da prospecção de investidores, o planejamento societário, vai ser uma SPE, vai ser uma SCP, como que vai ser o regime de tributação, vai ser um RET, como é que a gente vai blindar esse patrimônio. Eu comecei a estudar dessa forma, né, de maneira ampla. Então, hoje, eu consigo acompanhar o meu cliente desde a fase do planejamento e muitas coisas, muitas estratégias vêm do conhecimento jurídico. É, porque né? já são mais detalhes que você está me falando. Exatamente. Então, desde o planejamento até o pós-obra. Né? Entregou o empreendimento, a gente fica ali acompanhando, porque a gente sabe que existe um período de garantia. Então, a gente acompanha para ver se não teve nenhum problema, nenhum processo judicial, nenhum vício construtivo. Então, a gente acompanha esse incorporador desde a fase de planejamento até o final, fase de prospecção de investidor, de como que vai ser o plano de negócio dele. Então, eu me aprofundei mais nesse mercado de incorporação para não ter somente o conhecimento jurídico, mas para saber realmente como que funciona todo o modelo de negócio dele, porque assim fica mais fácil eu sentar com ele, com a equipe dele, para ajudar a trazer soluções mais inteligentes além do jurídico. E isso envolve antes de ele ter o imóvel, por exemplo, ou não? Ele já tem o terreno, você pode entrar antes. Eu posso entrar antes. Inclusive, é recomendado que entre antes. Por quê? Por exemplo, você quer incorporar, né? Leide, eu tenho uma ideia, tenho capital para isso, só que eu não quero fazer uma besteira.
né? Porque a gente sabe que Pode todo o perder. processo é um risco Aí gigantesco. entra o que você já falou aqui, de ele pode comprar o imóvel, que pode ter Isso. problema. Aí a gente faz análise de risco para verificar a viabilidade, também o plano diretor da cidade, porque tem alguns terrenos que você não pode construir comercial ou você não pode construir residencial. Então a gente vê toda essa parte. A gente trabalha junto com os arquitetos para analisar a legislação, para ver qual é o coeficiente de construção, quantos andares, como que ele vai conseguir se a viabilidade, se, por exemplo, eu quero fazer um prédio, é uma legislação. Eu quero fazer um loteamento, é outra legislação. Entendi. Então, a gente trabalha toda essa parte estratégica junto com ele, com a equipe dos projetos. Por quê? O que eu comecei a observar? Hoje, no órgão público, demora, né? Os projetos geralmente demoram. E aí, o que a gente faz? A gente faz um parecer já com base na legislação municipal para auxiliar o servidor público na hora de analisar esse projeto. Então, ele está lá com uma pilha de 100 projetos, onde ele vai ter que sair catando, e um que já tem um parecer pronto, que ele só vai ter que confirmar se é aquilo mesmo. Então, isso traz uma celeridade. É uma estratégia jurídica para trazer mais celeridade na aprovação do projeto. Então, a gente trabalha, né, toda essa parte. Na parte de acordo de sócios, né, Leide, eu quero trazer mais 3 pessoas. Ok, vamos sentar e vamos fazer. Porque o acordo de sócio é nesse momento que você descobre se você continua ou não. Porque a gente traz todos os riscos que uma sociedade pode ter. Né? Todos os riscos de não responder às expectativas, de não ter aporte financeiro, de tudo, né? Até eu brinco até da morte. Caramba. Morremos, como é que vai ser resolvido? Como é que essa parte vai ser comprada? Então, a gente traz toda essa inteligência jurídica para essas negociações. Então, a gente senta com os sócios, conversa, define ali cotas, define responsabilidades, define como que vai ser as retiradas, define todas as regras Tudo do jogo. no papel, não tem... E esse documento, ele é interessante porque ele é um documento que você pode fazer antes, e ele é recomendado que você faça antes de criar o CNPJ, porque aí você já começa a entender o ponto de vista de cada um, então é bem interessante isso. E ele ir se reajustando no decorrer da jornada, porque vocês vão sentir a empresa só quando realmente começar a funcionar. Né? Então, ter ali um prazo de revisitar esse documento e reorganizar. Por quê, Leide? O que é esse documento? Se teve um conflito ou um sócio quer se retirar, é um documento de consulta para ele. É um documento que tem uma validade judicial. Entendi. Bom, entrei na sociedade, quero sair, quero colocar um outro. Existe ali vai ter lá, um documento, vai ter as regras. vamos consultar as regras. Exatamente. Aí não tem problema, está definido isso, então fica mais fácil, né? Quem vai fazer a gestão, quem vai fazer o financeiro, quem vai fazer o comercial, quem vai ser responsabilizado, né? Quem que vai ser o responsável. Também a gente gosta de colocar a questão da figura dos seguros, né? Quando a empresa cabe ali um seguro para responsabilidade civil, quando que ele vai ser contratado, em que momento, vai poder entrar a família para trabalhar. Então, a gente pensa em todos os BOs. Todos os BOs ali que pode envolver uma sociedade. Isso para a criação do CNPJ para o incorporador. Exatamente, para as regras do jogo ali, né? Então, a gente trabalha nessa parte, a gente trabalha com a parte do societário também, de como que vai ser esse CNPJ. Por exemplo, vou tributar sem ter RET, tá, mas aqui você não vai ter um benefício. Então, a gente traz essa estratégia como benefício para o cliente, que é o patrimônio de afetação, que muitas pessoas não sabem. Inclusive, agora, já com a mudança de legislação, podendo ser feito de uma casa única. Então, imagine você reduzir a tributação para 4% quando está vendendo uma casa só porque conseguiu fazer uma incorporação e pôr um patrimônio de afetação. Então, você tem a redução também numa casa unifamiliar. Legal. E aí depois, muitas vezes, existe o caso de um incorporador não construir. Sim. Aí eles vão contratar uma construtora. Para executar. Nesse processo, você também pode Cuida fazer a da parte de documentos, de ajustes, de prestação de contas, de prestação de serviços, né? Então, assim, são vários processos. Sim. Nesse caso, você pegar um incorporador que do início, você tem uma jornada com ele. É uma jornada? É uma jornada. Até o início do planejamento, construção e pós-construção. Uma dúvida agora, nesse caso, o melhor é ele ter uma advogada, você presta um serviço para ele, ou você normalmente é uma contratada mensal, por exemplo? Olha, depende muito da necessidade dele, né?
O ideal é que ele tenha a mesma equipe até o final. Porque, por exemplo, um contrato, você vai saber por que aquilo ali foi feito, né? Então, é mais fácil, em caso de ter algum conflito, algum atrito judicial, de ter. Mas eu já fui contratada para serviços pontuais, elaborar o acordo de sócio, para fazer o planejamento societário e tributário, para cuidar da parte do registro da incorporação, né? De juntar todos aqueles documentos e levar registro, para cuidar se tiver alguma devolutiva do cartório, essa parte mais burocrática. Entendi. Pode ser pontualmente, como pode ser todo o Exatamente. processo, né? Tem as duas formas, tanto a contratação pontual quanto a contratação para acompanhar toda a jornada. E na verdade você pode também, lá no final ou durante o processo, fazer a parte comercial. Porque ele pode vender na planta, o Ele imóvel, pode durante a obra. Sim. Aí a gente cuida da parte de contratos, né, com essas vendas, rescisão, cobranças. Tá. E você também atende a parte da construtora ou não? Construtora. Da mesma forma. Por exemplo, a construtora foi solicitada por uma incorporadora. A gente cuida de toda a parte dessa negociação também. E os contratos de prestadores de serviços que ela tenha dentro da empresa também. E a gente tem alguns braços que a gente traz pessoas parceiras para fazer compliance trabalhista. Essa parte. Começa a ir para outras. Exatamente. Então, assim, a gente não é só... A gente tem um mercado imobiliário, mas tem um empresarial imobiliário, tem um trabalhista imobiliário, tem um tributário. Tá. E dentro da sua empresa você atende aí a todos esses nichos, engloba Exatamente. o mercado imobiliário. Exatamente. E ainda tem as imobiliárias, que a gente também atende, principalmente aquelas imobiliárias que têm carteiras de locação. Então, a gente tem uma pessoa especialista em locação. Então, quando você fala de carteira de locação, o número de conflito é muito grande. Porque você está ali como imobiliária resolvendo tanto a parte proprietária quanto o inquilino, né? O locador e o locatário. Então, tem muita dúvida. As dúvidas assim, são a nossa maior demanda. Dúvidas diárias. Às vezes, do proprietário que quer tirar o inquilino. Às vezes, quer fazer a venda do imóvel. Então, assim, a gente trabalha bastante com esse público também. De imobiliárias que tem tanto locação quanto contratos de compra e venda. A locação já assim, são serviços menores, porém existe uma grande demanda, né? Exatamente. Vou entregar o imóvel, tem que ser do jeito que estava na época. Exatamente, então a gente cuida de toda essa parte. Legal. Também. E hoje qual que é você tem um foco de cliente, assim, hoje é o mercado imobiliário, já entendi. Mas existe um público específico que é o melhor para sua empresa no momento? O construtor, o incorporador, a imobiliária, todos juntos? Não, é bem diversificado. É bem diversificado. O que eu falo que a diferença hoje é de mentalidade do cliente. Entendi. É o que diferencia o cliente. Porque quando o cliente ele tem a mentalidade que ele precisa, que ele contrata um jurídico, que ele vai ser orientado e ele precisa aceitar aquela orientação, é diferente de quando você tem um advogado que você paga e você não faz o que eles te orientam. E aí você tem problema. Então, a gente não atua com esse cliente. Porque Entendi. a gente não vê a necessidade, se o cliente vai atuar sozinho, né? Mesmo você orientando, e ele vai fazer o que é errado, pra gente não faz sentido. Então, hoje é mais uma seleção de mentalidade de pessoas que realmente têm princípios e propósitos, né? Do que aquela pessoa que ela não vê tanto valor, né? Em ter um consultivo. Então, eu tenho, mas eu quero fazer dessa forma porque o mercado sempre fez assim. Então, assim, no final, o jurídico é o responsável. É o responsável, né? Então, a gente já meio que faz essa triagem de cliente. Entendi, porque a demanda de clientes é grande. Sim. Então, você meio que seleciona. A gente seleciona. Se é o cliente ideal ou se não faz sentido você atender ele, né? Exatamente. Entendi. E você recusa quando você vê que não faz sentido, não tem os mesmos princípios. Aí você fala, olha, não vou conseguir atender? Já recusei. Principalmente quando, vou dar um exemplo de negociação, de corretor de negociação. Alteração de valores, né, para ter uma redução tributária. E a gente sabe que no mercado imobiliário isso acontece. Sim. Então, já me recusei. Porque, porque eu entendo assim,
não é o universo que a gente quer ficar pagando imposto, mas é uma lei que tem que ser seguida, Tem que né? cumprir. Então, a partir do momento que a gente não faz, a gente só nega. E para mim, só negar, a gente tá fazendo uma coisa que fere princípios. Sim, Então, a gente recusa. legal. Então você realmente seleciona e continua com quem você acha que E é faz sentido. corajoso falar isso assim, né? Sim, é verdade. Mas é como eu te falei, eu tenho a advocacia como um propósito. E eu entendo que eu preciso usar ela da maneira correta. Sempre vai ter o profissional que faz o mal, o que faz o bem, o que faz o mal, né? Então, eu até tive uma experiência com um cliente que ele me procurou para fazer uma omissão de patrimônio imobiliário da esposa. E aí, meu Deus, como é que eu vou para esse negócio? E Mas aí como que ele fala? Ele foi pro não, bem telefone? diretamente, é uma consulta jurídica, Ele falou, né? olha, eu preciso que isso minha Isso. esposa não saiba. E aí eu falei, meu Que Deus, Senhor, doideira. eu vou ter que usar os meus princípios. E aí eu conversei com ele, expliquei, né? Falei, inclusive, sobre a questão da família, né? Da restauração. E que se realmente não fosse possível, No- existe o certo e o errado. E eu falei para ele o certo e o errado. Aí no final ele falou, Leide, mas como que você pode me ajudar? Eu falei, olha, se você decidir fazer o que é certo, eu estaria aqui para te ajudar. Para você sair de cabeça em pé, honrando a sua esposa, honrando seus filhos. Agora, se você decidir fazer o que é errado, infelizmente eu não posso te ajudar. Você vai ter que procurar outro advogado. E aí, ele decidiu? Ele depois me procurou. Que legal. Mas agora eu fiquei curioso. Ele queria comprar ou ele já Não, tinha? já tinha. Ah, E aí entendi. já estava, né, premeditando uma De repente separação. ter um problema de E aí separar já e ele queria fazer de exatamente. um jeitinho lá que iria favorecer ele. Exatamente. Entendi. Então, esses tipos de cliente, a gente, né, se, enfim, optasse pelo errado, seria um cliente que eu me recusaria, né? Recusaria entender. Já recusou, né? Já recusei. Já recusou. E acaba abrindo portas, né? Agora, se você quer falar um pouco como você decidiu, você está num movimento agora, né? De Você se mudança. mudou, né? Está num processo de mudança. Já está mudando. Já Já mudou, né? mudei. Uhum. Já mudou, mas está recriando, né? Sua área profissional toda aqui em São Paulo, em Alphaville. Exatamente. E quais são suas perspectivas aí? Está boa? Está dando certo? É isso mesmo que tocou no seu Olha, coração? estou aqui há 2 meses e estou falando com você. Estou no No Container Podcast, que eu sei que é um podcast incrível, que já passou grandes pessoas. Então, a minha perspectiva são as melhores, sim. Eu falo muito assim que quando eu decidi vir para São Paulo, muita gente falou para mim: ah, mas São Paulo é Que mudança, né? perigoso, Radical. São Paulo não tem espaço, já está muito saturado de profissionais. E desde o momento que eu coloquei o meu pé aqui, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, me conectou com pessoas incríveis, o que só tem feito eu potencializar o meu desejo, né, pelo mercado imobiliário, pela advocacia. Então, assim, eu tenho uma perspectiva maravilhosa. Estou abrindo um escritório, né? Estou reformulando, estou fazendo todo um trabalho de trabalho de marca, né? De mudança de posicionamento de marca. Então, eu estou bem feliz com a minha decisão. Que legal. Bom, agora nós vamos chegar no assunto do network, né? A gente tá aqui, você vai receber uma caixa dessa daqui em breve, Ai, né? que linda! Essa aqui é uma caixa da galera aí que vai estar lá na área do Black, né? Você vai estar conosco. Eu espero que nosso evento tá chegando, dia 6 de abril, Conecta Constru. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Você vai fazer várias conexões lá. Talvez você já conheça algumas pessoas, mas vai conhecer Sim. muito mais. Inclusive, eu decidi vir aqui né, para Alphaville por conta de um evento que eu fui em novembro. Eu não conhecia Alphaville. E eu fui num evento do Constru Network. Network Constru, do Network Rafa. Constru, isso. E aí eu achei, assim, um ambiente maravilhoso. Me conectei com pessoas, né? Legal. E aí, depois de menos de... Já deu algum negócio? Tive um cliente. Tá vendo? Esse ano ainda não tive a oportunidade de ir, mas tive uma oportunidade e foi maravilhoso. Maravilhoso. Espero Realmente ir nos ajuda, outros. né? Ajuda. Ajuda. É um evento muito bom. Conheci muitas pessoas lá também. E é aquela coisa que eu te falei, não é só o ambiente, a mentalidade também, né? Então as pessoas elas já estão ali. O momento ele contribui, a mentalidade da pessoa contribui. Então elas já são intencionais.
Sim. Então elas sabem, e eu falo muito que existe a questão do servir, né? A gente serve primeiro e depois a gente pede algo em troca, que às vezes nem precisa pedir, as coisas só acontecem. Sim, com certeza. As coisas vão acontecendo de acordo com abre portas, né? A gente falou muito aqui, nem tem como a gente falar agora, senão o assunto vai ser longo, a gente Aham. tá com o tempo curto. Mas quando a gente planta o que você plantou na questão do princípio, assim, grandes portas se abrem, né? A gente falou sobre isso aqui. E eu tenho certeza, Leide, que você tomou a decisão correta. Não tô falando isso aqui porque a gente está aqui com a câmera ligada. E daqui a um mês você vai me falar. Depois do evento, você vai me falar. Mas assim, nós vamos ter um esquenta agora na quarta, você vai estar lá. Estarei. Eu vou conectar você com muitas pessoas que você, a partir dali, você já vai fazer alguma coisa antes do evento. Eu creio. Isso está profetizado, eu tenho certeza disso. Amém. Eu conheço muitas pessoas que precisam do seu trabalho, né? Eu posso ser um potencial cliente seu, né? Tô vendo um terreno lá em Alphaville. Então, com certeza, eu não tenho advogada, Olha, conte comigo. já pode ser uma pessoa para me ajudar. E a gente vai fazer outras coisas juntos, tá Eu bom? acredito. E da mesma forma, né, estou à disposição, meu conhecimento está à disposição. Eu vou falar. A construção de network ainda não tenho tantas conexões, mas eu acredito, né? Elas já começaram a acontecer. Então, é o que eu falei, o servir, a gente está à disposição, a gente está ali sem realmente só pensar. Eu falo que o nosso coração ele não tem que estar no dinheiro. O dinheiro ele vai ser fruto, a gente vai colher. Nosso coração tem que estar nisso, no relacionamento, no ser amigo nas horas que precisa, porque muitas vezes a gente vai em lugares assim que a pessoa está a ponto de desistir, né? Ela está ali meio procurando uma solução para a vida dela. Então, assim, a gente tem que ser esse canal de bênção e instrumento na vida das outras pessoas. Sim, tem que transbordar realmente, ajudar o próximo, né? Porque com certeza a gente acaba recebendo isso. Não que a gente faz para receber, mas é um processo natural. É um Você processo planta, natural. você colhe. É isso. E independente do que você plantar, você vai colher. Então Exatamente. a gente tem que plantar coisas boas. Isso mesmo. Leide, foi um prazer falar com você. Agora eu vou Igualmente. pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Pode ser uma pessoa, você tem uma história muito linda nessa questão, você está pagando um preço, né? Está pagando um preço. A sua família ainda não está junto com você aqui presencialmente, tenho certeza Sim. que está de outras formas. Você está abrindo uma porta para que tudo possa crescer aí na sua vida, na vida da sua família. E pode ser por esse lado, pode ser para um cliente, pode ser para uma advogada. Deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, por favor. Então, eu sempre gosto das mensagens finais ser mais algo que vai acrescentar na sua vida, né? Como eu falei aqui, não é só sobre o dinheiro no final e sobre o cliente, mas Deus, ele nunca fecha uma janela, né, ou uma porta sem ele abrir outra. Então, às vezes você é empresário, você está empreendendo, está passando por algum momento desafiador, coloque isso na presença de Deus, que eu tenho certeza que quando você toma uma posição, as portas se abrem, as coisas acontecem, o seu negócio ele vai ser próspero, ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho e esteja sempre em movimento. Haja. Eu brinco que é oração e ação. É a fórmula e a chave que abre todas as portas. Então, saia da sua zona de conforto, se movimente, se conecte com pessoas, seja genuíno naquilo que você faz, que eu tenho certeza que não só na sua vida profissional, mas também pessoal, você vai ser mais que abençoado. Muito bom, Leide. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, tá? Pela oportunidade, um prazer te conhecer. Você se disponibilizou a estar vindo aqui, né, para a gente poder gravar. Tenho certeza que vai ajudar alguém que assistiu de alguma forma, tá? Nem que seja por conhecimento ou por motivação. Muito obrigado e espero aí que a gente possa fazer negócios aí, que eu possa contribuir aí com a minha rede de network. Tenho certeza que a partir de quarta-feira você vai conhecer tantas pessoas lá que você vai falar, realmente valeu a pena. Obrigada, João. É isso, galera. Então nós ficamos aqui, conhecemos a doutora Leide, especialista do mercado imobiliário e contribuiu aí com uma grande história aí pra gente. Muito obrigado e até mais. Até mais.